Então, vamos à correção de exercício, né? Sobre expressões algébricas. Gente, então agora a gente vai à correção dos exercícios sobre expressões algébricas ou literais. Então, a situação 1. Em certa loja, um livro custa X reais e um caderno Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio, né? Ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses na loja? Então, como o caderno, o livro, né? O livro custa X reais e o caderno custa Y reais, então, como ele comprou 5 livros, então vai ficar 5x mais 8y. Pronto, só fica desse jeito a expressão algébrica, tá bom? Então, a situação 2. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres, né? H homens e M mulheres. Então, letra A. Qual é a expressão algébrica que vai representar? Primeiro pontinho aqui. O total de pessoas que trabalham nessa empresa. Então, você vê o seguinte. Se é homem mais mulheres, então, H de homens mais M de mulheres. Essa é a expressão algébrica da quantidade de pessoas que trabalham na empresa. Agora, qual a diferença entre o número de homens e o número de mulheres? Então, homens, H e M mulheres. Se trabalham juntos, é mais. A diferença entre homens e mulheres, então, homens menos mulheres, né? Agora, qual a razão entre o número de homens, razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa? Então, razão, você lembra que lá no 7º ano a gente estuda razão e proporção. Então, razão nada mais é que uma fração, né? Vai ser a quantidade de homens, que é H, dividido para a quantidade de mulheres, que é M. Então, isso aqui se chama razão, certo? Então, na letra B, alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim, né? Qual? Então, foi H sobre M, né? Quantidade de homens para a quantidade de mulheres, que foi a razão, tá? Então, a situação 3. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas dos dois lados consecutivos, né? Consecutivo esse ou esse, esse ou esse, ou esse ou esse, né? Consecutivo um logo em seguida o outro. Então, qual a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então, você observa o seguinte, se eu for pegar só esse quadradinho aqui, então, ó, a área vai ficar x, que é a base, né, vezes a altura, x, y. Você lembra que a fórmula do retângulo, né? A fórmula da área do retângulo é A de área igual a base vezes a altura. Então, aqui ele quer saber da figura toda. Então, a base, ó, se cada um é x, y, então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, só observando aqui, ó, como cada quadradinho desse, né, que tem a medida x, a base é x e a altura é y, fica xy, xy, né? Então, você pode escrever 12, né, contando, 3 vezes 4, 12, xy, ou, né, pela fórmula, você vai fazer, ó. Como essa base aqui é toda x, então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 4x vezes 1, 2, 3, a medida y, 3y, que vai ficar igual, ó, 4 vezes 3 é igual a 12, x, y.
tá? Situação 4. Suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada, que é essa. E suas medidas sejam representadas em medida de comprimento pelas letras X e Y. Então, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Então, só lembrando que perímetro é representado pela letra P, né, e significa a soma dos lados, como a gente já estudou. Então, vamos somar tudo que é X. Você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5, repete a letra X, mais, né, porque é tudo numa figura só. Essa figura aqui, ó, que você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, que é um hexágono, né? Só que não conta essa medida. Mais o quadrado, que nós temos 3 lados Y. 1, 2, 3. 3Y. Então, vai ficar dessa forma, a expressão algébrica, tá bom? Então, questão 5. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura ao lado. Então, você viu que perímetro é a soma dos lados, como eu mostrei aqui. E área é só você multiplicar a base pela altura. Então, nós temos aqui um quadrado e um retângulo, né? Você observa aqui pelo ângulo reto. Então, vamos fazer primeiro a área do quadrado, como sendo a figura 1. E a área do retângulo, como sendo a figura 2. Então, vai ficar, primeiro quadrado, né? Então, vai ficar x, né? Vezes x vezes x, né? Como a base aqui do retângulo, ou a área do quadrado, né? Que fica x, L ao quadrado, ó, lado ao quadrado. É como se você pega 1 mais 1 na multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes, né? 1 mais 1, 2. Então, essa é a área da figura 1, certo? Figura 1, que é o quadrado. Agora, a figura 2, aí nós temos A, que é o comprimento, vezes o Y, que é a altura, né? Base vezes altura. Então, vai ficar só juntar A e Y. Então, ele quer saber qual é a expressão algébrica. Então, a expressão algébrica é juntar tudo. X ao quadrado mais, porque está junto, A, Y. Então, essa vai ser a expressão algébrica. Situação 6. Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esporte e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais. Então, qual a expressão algébrica pode ser representada a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? Como ele tinha X reais e ele comprou 2 pares de tênis que era Y reais, então o dinheiro menos a compra. Pronto, só isso é a representação da expressão algébrica. Situação 7. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Então, as palavras vão indicar os sinais, ó. A soma de quem? Do quadrado de um número x, né? Quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x. Pronto. Então, a expressão algébrica só representa dessa forma, tá? Então, só lembrando que expressão algébrica são aquelas expressões que escrevemos, né? Que envolvem letras e números, tá?